Eu começo a nossa reflexão bíblica nessa manhã, se vocês me permitem, até antes de ler o texto bíblico, com um poema de um poeta inglês chamado George Herbert, um poeta cristão. Ele escreveu o seguinte poema: oração, banquete das igrejas, tempo de anjos, sopro de Deus no homem de volta ao nascimento. Alma em paráfrase, coração em peregrinação, prumo cristão esquadrinhando céus e terra, mecanismo em luta contra o Todo-Poderoso, torre do pecador, melodia que todas as coisas ouvem e temem, suavidade e paz, júbilo e amor e êxtase, maná exaltado, alegria superlativa, céu no prosaico, homem em belas vestes, Via Láctea, ave do paraíso, sinos de igreja que se ouvem além das estrelas, sangue da alma, terra de especiarias, algo compreendido. Oração, um poema de George Herbert, poeta inglês. Se a oração é tudo isso, nessas metáforas, é uma sucessão de metáforas de Herbert. Se a oração é tudo isso e muito mais, como a gente tem conversado, a oração é simplesmente a chave para tudo o que eu e você temos que ser e fazer na vida. Se a oração é tudo isso, se orar é mover, como disse um escritor anglicano do século XIX, se orar é mover a mão que move o mundo, por que a gente não ora? Se a oração é tudo isso, por que a gente ora tão pouco? E eu não estou falando de orar antes da refeição, orar para começar uma reunião, um culto, orar antes de cortar o bolo de aniversário, abençoando o aniversariante, orar antes de dormir. Eu não estou falando dessas pequenas orações que eu espero façam parte do nosso cotidiano. Eu estou falando de uma vida de oração. Eu estou falando de um relacionamento profundo com o Pai por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. Eu estou falando de uma oração que é conversa, mas também é encontro. Eu estou falando de uma oração que é mais do que um mecanismo. Se você transforma a oração num mecanismo, numa técnica, você transforma Deus num mecânico, num despachante. Alguém comentou uma coisa nos nossos grupos, foi a Fernanda Valim, ela disse assim: irmãos, irmãs, vocês lembram o que temos aprendido com o pastor Gerson? Obrigado por sublinhar. Deus não é um gênio da lâmpada, que se a gente esfregar a garrafa, direitinho, aí ele sai e concede 3 pedidos. Lembra lá do gênio da lâmpada? Não, eu tenho que orar de joelhos, porque senão Deus não me ouve. Não, eu tenho que terminar em nome de Jesus. Não, eu tenho que orar pelo menos 1 hora. Sabe, esse reducionismo mecanicista, esse pensamento que transforma a oração numa técnica. Se a oração é muito mais do que nós temos a coragem de admitir, por que a gente ora tão pouco, meus irmãos e minhas irmãs? Por quê? Por quê? Por quê? Eu diria que pelo menos por 2 razões. A primeira delas é que quando a gente ora, a gente tem que lidar com aquilo que já foi chamado por um autor de um senso da ausência de Deus. Quem aqui leva a oração a sério sabe do que eu estou falando. Você começa a orar, mas parece que Deus está tão distante, não é? Parece que as tuas palavras não conseguem transpor, ultrapassar, atravessar o teto do templo, do auditório da igreja, do seu quarto. Parece que
Esse senso da ausência de Deus nos lembra de uma fala de Jó, no capítulo 23, verso 3 do seu livro. Jó diz assim: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo. Ah, se eu soubesse onde encontrar Deus e como ir à sua habitação. Essa ausência de Deus que a gente enfrenta na oração, esse silêncio de Deus que nos incomoda, foi descrito no século XIV por João da Cruz, na Espanha, como a noite escura da alma. Quando a gente não sente a presença de Deus quando ora. Quando parece que as nossas preces, que os nossos pedidos, que as nossas súplicas não atingem o céu. A noite escura da alma. Nós cantamos aqui no hino da nossa comunidade de fé: Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar. Quando? Na noite escura da alma, Tu vens comigo andar. A oração é difícil porque muitas vezes nós estamos atravessando a noite escura da alma. Deus parece longe, distante, ausente. Mas orar também é difícil, porque orar é uma coisa excelente. Eu não consigo pensar em algo excelente que seja fácil. Falar um segundo idioma, um terceiro idioma é excelente, não é? Mas é fácil. Antigamente tinha um comercial assim, Sleep English. Lembra disso? Sleep Learning. Pensa numa picaretagem linguística. Você dormia com a fitinha cassete e acordava falando: Hi, how are you doing? So I'm so glad to be here in this church this morning. Nem Freud, em toda a sua postulação da teoria do inconsciente, ia subscrever uma falcatrua dessa, né? Você aprender inglês dormindo. Você conhece alguma coisa excelente? Por exemplo, guardar dinheiro para aposentadoria. Você ter 1 milhão lá no banco quando você se aposentar. Seria excelente, né? Mas é fácil? Eu não conheço nada excelente que seja fácil. Orar é uma coisa excelente, mas é difícil. Por isso, ao terminar essa série, eu quero orar antes de falar sobre oração. Senhor Deus, Espírito Santo, o Senhor tem nos visitado nesses últimos domingos de forma especial, Senhor. O nosso coração tem sido aquecido pela Tua presença e pela Tua palavra. Essa palavra que o Senhor mesmo inspirou, Espírito Santo. Essa palavra que o Senhor usa para nos convencer, para quebrar as nossas fortalezas mentais, culturais, pecaminosas, quanto ao pecado, a justiça e o juízo. Essa palavra que só mesmo o Senhor pode interpretar, não o pregador, não o teólogo, mas o Senhor que inspirou essa palavra pode interpretá-la e aplicá-la aos nossos corações, e infundir na nossa alma um desejo, um anseio, uma fome de praticar essa palavra, inspirada, interpretada e aplicada pelo Senhor, Deus, Espírito Santo. Por favor, Senhor, que a gente feche essa série de meditações, experimentando uma transformação real, não só na nossa compreensão do que é oração, mas na nossa prática de oração. Eu oro por salvação nessa casa, nessa manhã, Senhor. Eu oro por libertação nessa manhã. Em nome de Jesus, vamos dizer juntos amém, irmãos e irmãs. Vamos ler o texto, a oração que o Senhor nos ensinou, capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 9. Mateus 6, 9.
vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Puxa vida, pastor, você vai falar sobre o Pai Nosso? Sim, eu vou falar sobre o Pai Nosso. Por que é que a gente não ora o Pai Nosso? Pelo menos duas razões. A primeira delas, nós protestantes evangélicos, nós temos uma espécie de receio, de preocupação, de não cairmos nessa coisa da reza automática e vazia. E a gente critica não apenas nossos amigos católicos, nossos vizinhos católicos, nossos parentes católicos. Nós não apenas os criticamos, mas criticamos também outras pessoas que nem são cristãos católicos nem protestantes, mas que usam o Pai Nosso, por exemplo, num sepultamento. Sabe aquele momento que a gente quer fazer assim, um momento ecumênico, mas é meio constrangedor, e aí a gente ora o Pai Nosso em versões diferentes, né? Vós, tu, teu, vosso. Aí alguns falam, porque teu é o reino, o poder e a glória, outros não falam, aí tem aquele momento assim, não é? Então a gente critica quem reza o Pai Nosso, mas a gente faz algo pior, saibam vocês. A gente ignora o Pai Nosso. Na primeira mensagem dessa série, eu pedi às crianças para orar, e aí o Igor falou: eu quero orar, pastor. E pensa que ele falou bobagem, que ele orou qualquer coisa. Ele orou o Pai Nosso, pausadamente, né? Solenemente, né? Vividamente, e aquilo nos encantou. Então, assim, a primeira dificuldade que a gente tem com o Pai Nosso é que a gente acha que a gente vai reduzir essa oração que o Senhor nos ensinou a uma reza mecânica vazia, quase pagã, e a gente fala, então é melhor deixar de lado. Mas eu acho que ainda tem uma outra razão é a familiaridade. Quando a gente tem muita familiaridade com alguma coisa, a gente perde a beleza dessa coisa. A gente já não se deixa surpreender, a gente já não se encanta, não há mais nenhum tipo de surpresa. Eu lembro, já contei isso aqui, quando eu fui visitar nossa família de férias, e um pastor amigo aqui de São Paulo foi conosco, ele disse assim: Gerson, por favor, primeira coisa, eu quero no Pão de Açúcar e no Corcovado, você me leva? Falei, claro, vamos. Ele disse, olha, você é meu amigo mesmo, eu te agradeço. Você fazer esse programa de novo, você já deve ter feito o Pão de Açúcar assim umas 50 vezes e vai de novo. Eu falei, caramba, nunca fui no Pão de Açúcar. Vocês sabem por quê? Por causa da familiaridade. Passava em frente, direto. Eu estudava no centro da cidade, estudei numa escola de música bem no Largo da Carioca. Meu pai morou na Rua do Passeio, aprendeu a nadar onde é hoje o aterro do Flamengo. Então a gente circulava ali de ônibus, o Morro da Urca, o bondinho, e aí a gente ficou tão familiarizado com aquele centro. Eu fiquei tanto familiarizado que eu nunca tive desejo de ir no bondinho, sinceramente. Primeira vez que eu fui ao bondinho, eu já morava em São Paulo e fui levar um amigo pastor. A familiaridade é um problema, é um perigo, sabia? É mais ou menos como você vai visitar uma pessoa que mora assim perto de uma linha férrea, né, de uma passagem do metrô, e aí a casa da pessoa está ali quase colada ali com o trem, e aí você vai tomar um café e conversar com a pessoa, e daqui a pouco vem um trem. Aí você, uau, que barulho. Aí você vai conversando, comendo bolo, café, trivialidades, e aí o trem. Aí na terceira vez o que você fala? Você fala assim, desculpa, mas deve ser difícil aí conviver com esse barulho, né? Olha que, né? Aí fala, não, sabe que eu nem ouço mais. Já estou acostumado. Você entende o meu ponto?
A gente já ouviu tanto essa oração. Quem cresceu na igreja católica foi catequizado, rezava o Pai Nosso depois da confissão, rezava nas celebrações, né? Na igreja evangélica, repito, as pessoas não oram o Pai Nosso nos cultos, nas celebrações, mas há sermões, há livros, há textos sobre o Pai Nosso. Então eu queria percorrer com vocês um pouco do Pai Nosso nessa manhã, com a intenção de que caia uma ficha para você. Esse negócio de cair a ficha está tão velho, né, gente? Quem não sabe o que é cair a ficha, antigamente tinha um orelhão e você usava uma ficha. Você só podia falar quando caía a ficha. Aí depois veio o cartão, né? O cartão de créditos telefônicos, que a gente também não usa. Então precisamos de uma expressão nova, Sabiá. Me socorra aí, né? Eu espero que você acorde para o ensino bíblico desse texto, para o ensino do Pai Nosso. Se eu pudesse resumir a imensa riqueza teológica, espiritual, existencial dessa oração que o Senhor nos ensinou, que a gente chama de Pai Nosso, se eu pudesse resumir tudo, eu usaria duas expressões. O Pai Nosso é a oração das orações. O Pai Nosso é a maior das orações. É a oração das orações e é a maior das orações. Sabe por quê? Porque tanto a forma quanto o conteúdo traz consigo essa riqueza. Como é que é a forma do Pai Nosso? Como é que é a forma, o formato dessa oração? Ela tem duas partes. A primeira parte é a causa de Deus. Os primeiros versos que nós lemos aqui, verso 9 e 10, a gente lida com a causa de Deus, com aquilo que importa ao Senhor. Em seguida vem a causa humana, a causa de Deus, depois a causa humana, minha causa, sua causa, nossa causa. Mas essas duas causas, a primeira parte a causa de Deus, a segunda parte a causa dos homens, elas não estão separadas, elas não estão desconectadas, estanques, não são duas gavetas que não se conectam, não, uma alimenta a outra. Se eu não trabalhar a causa de Deus quando eu oro, eu não consigo trabalhar a causa humana. Se eu não trabalhar a causa humana, eu não consigo trabalhar a causa de Deus. Isso é muito importante. Começa por aí, a forma, o formato do Pai Nosso já me diz isso. Eu não posso orar sem lidar com a causa de Deus. Eu não posso orar sem lidar com a causa humana. As duas causas, as duas questões, as duas realidades, o que está no coração de Deus nessa manhã e o que está no nosso coração nessa manhã precisam se interconectar, precisa ter uma interface. Senão a nossa oração é muito rasa. Muito rasa. Senão a gente descamba para a reza mesmo. Senão a nossa oração tem a ver com aquele inimigo que nós falamos. A nossa oração é egoísta e ególatra. Ela só lida com eu, ela não lida com o que o Paulinho orou aqui, Jesus. Ele falou assim: Jesus, há muitas crianças com fome no mundo, que essas crianças não passem mais fome. Isso é causa de Deus, você entende? Mas quando a gente vai orar, a gente fala: Senhor, eu preciso de um aumento de salário. Isso é causa humana. A forma do Pai Nosso. O que mais tem na forma? São 8 afirmações. Uma invocação. Imagina um sanduíche assim. Imagina um sanduíche. Primeira fatia do pão é a invocação. Pai Nosso que estás no céu. Invocação. Você invoca. E a outra fatia de pão é uma doxologia, é uma expressão de louvor. Teu é o reino, o poder e a glória. E o que há? Qual é o recheio aqui? Você tem 3 pedidos que dizem respeito à causa de Deus e 3 pedidos que dizem respeito à causa humana. Que você grave essa imagem, um sanduíche. Invocação, louvor, causa de Deus, causa do homem. Gravaram? Se a gente ficar só nisso, já ia enriquecer a nossa vida de oração. Você começa a sua oração invocando a Deus.
E você termina a sua oração não com pressa, carimbando assim em nome de Jesus, amém, mas adorando o Senhor. E não começa já nos teus pedidos, você começa com a causa de Deus. Eu lembro quando eu estava na Jocum e eu aprendi a orar com um grupo de irmãos, meus professores e missionários. A princípio eu ficava incomodado, eu achava assim meio místico, mas eles falavam assim: irmãos, antes de orar, vamos ficar em silêncio e perguntar ao Senhor por que motivos Ele deseja que nós oremos hoje. Me incomodava, pastor Sabiá. Porque eu sei por que eu devo orar hoje. A minha causa, o meu umbigo. Mas esse menino aqui é bem profético chamar as crianças para orar na nossa igreja, né? Um nos lembra que a oração é o Pai Nosso e tudo deriva dela, e outro lembra assim, antes de qualquer coisa, tem gente morrendo de fome no mundo, e isso sangra o coração de Deus. Forma. Vamos para o conteúdo então. Vamos percorrer cada uma dessas 8 partes do Pai Nosso. Vamos dizer juntos a invocação? Pai nosso que estás no céu. Qual é a novidade aqui? A novidade aqui é que Jesus nos revela a Deus como Pai. No Antigo Testamento ninguém chamava Deus de Pai. Ou mais do que isso, deixa eu melhorar. Ninguém invocava Deus como Pai. Chamava-o de El Shaddai, Elohim, El Shaddai, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas ninguém se dirigia a Deus como sendo o seu Pai. E a novidade é que Jesus nos revela a Deus como nosso Pai celestial. Pai é um nome cristão para Deus. Como é que os cristãos chamam Deus? Porque há quantos deuses, irmãos? De fato, de verdade. Um só Deus. Mas como os cristãos nomeiam esse Deus? Segundo Jesus, Pai. Quem disse isso foi J.I. Packer, no seu clássico de teologia chamado Conhecimento de Deus. Packer faleceu no final do ano passado, teólogo anglicano, reformado. Volto para Deus e esqueço o cansaço num abraço que não se esvai. Volto para Deus cada vez que eu oro, então chamo Deus de Pai. A canção que abre o meu musical A Volta do Filho Pródigo. Eu fui para a Baixada Fluminense uma vez, cantei essas canções, preguei em Lucas 15. Todo mundo foi embora, as pessoas me cumprimentando, eu escrevendo nos CDs. E aí o pastor falou: Pastor Gerson, vamos lanchar, vamos comer uma pizza. E eu olhei, tinha uma pessoa lá no final, assim, cabisbaixo. E aí eu fui guardando as minhas coisas, o violão. E aí eu disse: pastor, aqui dali é o zelador, é o porteiro. Ele falou: não conheço aquela pessoa. E a pessoa continuava lá cabisbaixo, não tinha mais ninguém no auditório, no templo. Eu falei: pastor, você me dá um minuto? Ele: claro. Aí eu fui lá. Ei, amigo. Ele olhou assim, chorando. Tá tudo bem, irmão? Como é seu nome? Ele falou: eu me chamo fulano. Eu falei: mas você está chorando, todo mundo foi embora, você está aqui. Ele disse: eu não consigo chamar Deus de Pai. Você não conheceu meu pai, pastor. Meu pai era um monstro. Meu pai nos espancava. Meu pai era alcoólatra. Meu pai batia na minha mãe.
Meu pai era promíscuo. Pastor, eu quero ser cristão, mas eu não consigo chamar Deus de pai. O Henry Nouwen, ele comenta esse problema, essa questão, esse impasse, dizendo que não é o nosso pai humano que é referência para Deus. É Deus que é referência para a nossa paternidade. Se o seu pai humano te feriu, te magoou, ao invés de desistir e abraçar uma orfandade existencial assim que vai dilacerar a sua alma, Jesus propõe que a gente reconheça que podemos chamar Deus de Pai, e ao chamar Deus de Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós só chamamos Deus de Pai quando oramos em nome de Jesus, e quando oramos em nome de Jesus, nós chamamos Deus de Pai. É por isso que o João, o evangelista, no capítulo 1 do seu evangelho, no capítulo 12, ele escreveu: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A filiação de Deus não é algo assim que a gente já nasce com ela. Nós somos criaturas, nós fomos criados por Deus. Num sentido amplo, num lato senso, todos somos filhos de Deus no sentido que fomos gerados por Deus. Mas no que diz respeito a um relacionamento afetivo, descrito aqui por João, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você já presenciou, eu já presenciei no escritório pastoral, esse tipo de conversa assim: ah, pastor, o meu pai é meu pai só porque ele inseminou minha mãe, e aí eu tenho o DNA dele, mas ele não é meu pai. O que isso quer dizer? Que paternidade é mais do que uma questão biológica. Paternidade é relacionamento. É relacionamento. Então essa oração é preciosíssima, porque ela toca nessas questões afetivas e emocionais, nas nossas feridas. A paternidade de Deus pode nos curar. É por essa razão que Paulo nos lembra, escrevendo aos Gálatas capítulo 4, verso 6, ele diz: porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, ao qual clama: Abba, Pai. Sabe o que é Abba em aramaico, em hebraico, irmãos? É papai, é paizinho. Eu acho tão bonito quando eu vejo uma pessoa mais velha, com a minha idade, né, e o seu pai. E aqui tem um irmão que faz isso. Toda vez que ele se refere ao pai, ele fala: papai, né? Claro que a gente cresce e para de falar papai, né? Porque papai, paizinho, diz respeito àquela época da infância em que a gente tinha essa relação. O pai era um gigante, paizinho, papai, né? Mas eu acho bonito quando uma pessoa, um homem, uma mulher de meia idade chamam seus pais de mamãe, mãezinha, papai, paizinho, porque isso pressupõe que aquele vínculo afetivo tão singular, tão precioso, tão nutritivo da saúde biopsíquica e espiritual da infância permanece. Você pode orar assim: papai. Que tal se a partir de hoje, quando orar, você se referisse a Deus assim: papai? Não muda alguma coisa? Hã? Quem acha que muda? Você chamar Deus de papai, não muda? Seu papai não está mais aqui, né, Venelli? Já descansou. Mas o papai celestial continua atento e disposto a te abraçar e a caminhar com você. Papai nosso. E quando a gente chama Deus de pai, a gente chama o outro de irmão. A fé cristã, ela não é individualista, ela é comunitária, ela é familiar.
Eu poderia também falar muito aqui sobre estar nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Na verdade, essa expressão estar no céu nos ajuda a curar essa ferida aí. Você tem um pai que está no céu. Você tem um pai de verdade. Você tem um pai maior e melhor do que o seu pai humano. Se o teu pai humano falhou e nós pais falhamos, meu pai falhou comigo. E certamente eu falho com os meus filhos, mas há um Pai Celestial que não falha, o seu amor não falha. Nós cantamos hoje de manhã aqui. Pai nosso que estás no céu. Segunda expressão, ainda na causa de Deus, santificado seja o teu nome. Gente, por que é que a gente ora? Por que coisa a gente ora quando a gente ora fazendo esse pedido? Santificado seja o teu nome, Senhor. Vamos dizer juntos? Santificado seja o teu nome. Ora, o nome de Deus não é santo? Deus já não é santo? Você pode dizer para alguém assim, Gino, seja bonito. Se ele já é bonito, a Rosana vai dizer amém. Seja bonito. Seja bonito. Ou então, seja talentoso. Seja talentoso. Ele já é talentoso. Seja responsável. Seja responsável. Ele já é responsável. Então, Lutero uma vez falou assim, quando a gente pede que o nome de Deus seja santificado, do que é que a gente está falando? Mas sabe, irmãos, o nome de Deus não é simplesmente uma combinação das palavras D-E-U-S. O nome representa a pessoa que usa esse nome. O nome representa a pessoa que usa esse nome. Você já ouviu uma pessoa humilde do interior, às vezes sem instrução, dizendo, a coisa mais preciosa que eu tenho é o meu nome. O nome representa a pessoa. O Stott diz que o nome de Deus é o próprio Deus. O nome de Deus é como Ele é em si mesmo e como Ele tem se revelado. O seu nome já é santo, porque é separado e exaltado acima de qualquer outro nome. Mas ao orarmos que Ele seja santificado, nós estamos dizendo, Senhor, que o Senhor seja tratado como santo, porque desejamos ardentemente que a honra devida seja dada ao Teu nome. Ou seja, quando você ora e quando eu oro, santificado seja o Teu nome, essa é uma oração evangelística. A gente está dizendo que o restante da humanidade que não santifica o Teu nome possa fazê-lo, Senhor. Santificado seja o Teu nome nos lábios, no coração, na vida do resto da humanidade. Alguns americanos mais fundamentalistas, e num certo sentido eu acho que eu os compreendo, acham terrível você falar assim, você usar o nome de Deus em vão, no sentido de citar a palavra Deus, a não ser que você esteja cantando ou adorando. Eu acho que tem um certo sentido. Você já viu nos filmes? Oh my God! Isso não é uma expressão num culto, é? Isso é uma profanação, isso é para praguejar, para xingar. Até o nome de Jesus. Você está lá numa série policial e aí o carro capota, ele fala, Jesus Christ! Ele não está orando, tá? Mas eu acho que é mais profundo do que isso. Tem a ver com essa ideia de que assim, eu desejo que o resto da humanidade honre o Teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. E o terceiro pedido com a causa de Deus. Juntos. Venha o Teu reino. Aqui eu ficaria umas 2 horas, umas 3 horas, mas não vou ficar não. Por quê? Porque Deus reina hoje como sempre reinou. Mas a luz não existe para quem não abre os olhos. A luz não existe para quem não abre os olhos. Se eu não abrir a janela, eu não posso fazer o sol brilhar, posso. Mas eu posso abrir a janela para que a luz do sol invada de vida e subverta as trevas da noite em um dia de vida, de felicidade, de projeto, de realização, de alegria.
Deus reina hoje como sempre reinou, mas como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos, do mesmo modo é possível rejeitar o governo de Deus. Pastor Sabiá tem razão quando ele disse aqui outro dia, a gente fala, Deus está no controle, Deus está no controle. Mas tem gente que não quer se submeter a esse controle de Deus, ele governa. Mas ele só é rei para quem o reconhece como tal, para quem se submete aos preceitos do seu reino. Quando eu oro, venha o teu reino, Senhor. Eu estou dizendo, pensando naquilo que Paulo escreveu. Paulo disse que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, que ao invés da injustiça desse mundo, haja a justiça do teu reino. Que ao invés da tristeza desse mundo, haja a alegria do teu reino. Que ao invés das guerras desse mundo, irmãos, quando eu leio o jornal, como eu tenho me entristecido com o que tem acontecido na Ucrânia. A família do opositor lá do Putin não podia nem sepultar o seu filho, o seu esposo. Quando eu vejo o que está acontecendo com Israel, e saibam dos dois lados, eu tenho primos no exército de Israel, primos judeus. Meu primo, o pai deles, trabalha na inteligência, é um cristão. E os seus filhos, um está numa prisão, na guarda dessa prisão, e o outro está na frente de batalha. E ele disse, primo, orem, nós estamos muito tristes com o que está acontecendo. Dos dois lados, tem pessoas inocentes morrendo dos dois lados. Quando a gente ora, venha o teu reino, a gente está dizendo, Senhor, que ao invés da injustiça desse mundo, que ao invés da tristeza desse mundo, que ao invés das guerras desse mundo, nós experimentemos justiça, alegria e paz. A causa de Deus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, venha o teu reino e, por fim, seja feita a tua vontade. Como é que a gente aceita a vontade de Deus, hein, irmãos? Paulo diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas, no fundo, a gente desconfia que a nossa vontade é melhor, não é não? Quando a gente ora, a gente pede mesmo que a vontade de Deus seja feita, ou a gente já leva a nossa vontade embrulhadinha, preparadinha, e a gente pede só um carimbo do Todo-Poderoso, né? Você quer um emprego novo, você quer a confirmação, a bênção de Deus para o seu relacionamento. Dificilmente você diz, Senhor, antes de qualquer coisa, seja feita a tua vontade. Mas a gente diz, Senhor, eu queria tanto trabalhar naquela empresa. Deus, se for da tua vontade, Senhor, mas dá um jeitinho aí, né? Senhor, olha só, eu sei que aquele camarada não é crente, Senhor, mas ele é tão bonitinho, Senhor. Senhor, ele tem assim uma unção assim do Brad Pitt, assim, Senhor. Oh Deus, converte aquele coração do Russell Crowe. Por que é tão difícil a gente orar assim? A menos que estejamos profundamente certos, convictos da paternidade de Deus nosso Pai, como nosso Pai, jamais seremos capazes de dizer, seja feita a tua vontade. A menos que estejamos convictos da paternidade de Deus, jamais seremos capazes de dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu era menino e eu morava no subúrbio, no Rio de Janeiro, e a gente tinha que atravessar a Avenida Brasil, que é mais ou menos como a Anchieta, e era escasso, as passarelas eram escassas, não é? E às vezes meu pai nos atravessava, eu olhava aquele mundaréu de carro, eu ficava assustado, mas papai segurava minha mão e falava assim, filho, segura minha mão, confia em mim, papai sabe o que está fazendo. E aí ele atravessava a gente. Ele fazia a sua vontade. Porque a vontade do pai é o melhor para o filho.
A vontade do Pai Celestial é o melhor para nós. Jesus só suportou o Getsêmani porque ele sabia que a vontade do Pai era o melhor para ele e para nós. Você só vai suportar o seu Getsêmani porque, irmãos, nós haveremos de enfrentar os nossos Getsêmanes pessoais. Eu não gosto, mas eu reconheço que há 3 tipos de pessoas aqui. Primeiro, aqueles que estão num deserto. Eu ia dizer, quem diz amém, mas não vou fazer isso. Um deserto na família, um deserto na carreira, nas finanças, um deserto na saúde, um deserto no ministério. Segundo grupo, aqueles que saíram do deserto. Também vários aqui diriam amém. Mas eu tenho que dizer para vocês hoje de manhã que o terceiro grupo é aqueles que vão entrar num deserto. Nem sabem, não fazem ideia. Getsêmani. Quando a nossa fé vai ser amassada, imprensada, testada. E a gente só vai enfrentar e vencer esses Getsêmanes se a gente tiver certeza de que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Bom, causa de Deus. E as nossas causas? Deixa eu acelerar aqui. Primeira coisa, o pão nosso, diga para você acordar aí. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeira coisa que me vem à mente, ao coração, é que Jesus não fala sobre o luxo nosso de cada dia. Não é sobre o supérfluo nosso de cada dia. Não é sobre o consumismo nosso de cada dia, mas a necessidade básica nossa de cada dia. O cristão, ao invés do que a teologia da prosperidade prega, irmãos, deveria ter muito claro um texto que está lá em Provérbios 38. Senhor, eu não te peço nem pobreza, para que eu não te ofenda, e nem riqueza, para que eu não me esqueça de ti. Eu não te peço nem riqueza, nem pobreza. Porque se o Senhor me der pobreza, eu vou te ofender. Vou dizer que o Senhor esqueceu de mim, que o Senhor não está nem aí para mim, eu vou pecar. E eu sei que o Senhor não tem interesse que eu me empobreça e passe necessidade, a não ser por uma questão profunda e misteriosa dos teus desígnios soberanos. Mas, Senhor, também não te peço riqueza, se essa riqueza me afastar de ti, afastar o meu coração do Senhor. Porque o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. A força da grana que ergue e destrói. Quem lembra desse louvor? Coisas belas. Ninguém lembra desse louvor. O cristão todos os dias deve dizer: Senhor, me dá o que eu preciso para viver. Agora, o Tim Keller, que eu tenho lido nos últimos anos, especialmente nas férias, agora eu li a biografia dele e li mais alguns livros. O Tim Keller comenta essa frase dizendo o seguinte: Lutero via uma dimensão social nessa oração, nesse pedido, que normalmente nós não vemos. Quando a gente diz, o pão nosso não é o meu pão. Qual é o seu pão preferido? Irmãos, hoje em dia está tão difícil comprar pão, né? Antigamente você chegava na padaria, você tinha pão francês, e lá no Rio era pão francês e pão careca. O pão careca, olha isso, coisa de carioca, é aquele pão de leite, assim, que não tem cabelo. Era. Então, e nem tinha pãozinho assim na padoca da minha infância. Era bisnaga ou baguete, né? Aqui é filão, né? Olha a dificuldade, estão vendo? Vocês estão entendendo? Hoje você tem pão francês, vamos lá, rapidinho aqui. Pão francês comum, pequeno ou baguete, né? Com ou sem gergelim, integral, semi-integral, semi-italiano, italiano, australiano, pós-australiano. Que mais? Português, multigrãos, sem glúten, brioche. Gente, é difícil comprar pão hoje em dia, eu sofro, né?
E pão de forma também, né? Antigamente, a gente, abobadamente, né, a gente comprava pão integral para dizer que estava cuidando da saúde, né? Mas a gente foi surpreendido pela revelação que o pão integral não é integral coisa nenhuma. Aí, hoje em dia, tem assim um problema filosófico para mim. Pão integral, 30% integral, 30% integral. A gente enriqueceu e a gente não notou, irmãos. Comprar azeite ficou difícil para mim, não só porque aumentou muito o preço, porque antigamente era só Beira Alta e Maria, óleo composto de soja e azeite. Lembra disso? Né? Comprar vinagre, comprar iogurte, tudo ficou difícil. A gente tinha as marcas, né? A gente tinha um monte de marca, a gente tinha o produto era sinônimo da marca. Então, espero que vocês mandem esse vídeo depois para essas empresas e eles deem uma oferta missionária pelo Merchan aqui, né? Tempero diário era o quê? Arisco. Maionese era Helmas, né? Sabão em pó era Omo. Não me enerva porque eu não te amo. Tinha isso também, né? Então era tudo assim. Hoje não, eu vou na padaria assim, tem dificuldade. Quem aqui precisa orar de manhã assim, Senhor, me dá pão, porque senão eu não tenho pão para comer? Acho que ninguém aqui nesse auditório. Então Jesus está falando de uma coisa mais profunda. É por isso que o Tim Keller diz, citando Lutero, que ele via uma dimensão social que normalmente nós não vemos nesse pedido. Então, quando a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente faz a oração do Paulinho, que orou agora há pouco. A gente está dizendo assim, Senhor, que todos recebam o pão de cada dia, e para que todos recebam o pão de cada dia, deve haver crescimento econômico, deve haver emprego, deve haver uma sociedade mais justa. Quem está falando isso é Tim Keller, não é Karl Marx. É um pastor presbiteriano. Keller diz, e eu assino embaixo, orar o Pai Nosso de cada dia é orar contra a exploração desumana nos negócios, no comércio, no trabalho, que massacra as pessoas mais humildes. Irmãos e irmãs, nós não precisamos de ideologia para entender essas coisas. A gente tem a palavra de Deus, a gente tem o Evangelho. Diga amém. Você não precisa, só ler o Evangelho. Tim Keller, Martinho Lutero. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Segundo, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Sabem, a cruz apresenta o projeto de Deus, projeto de humanidade de Deus para nós, até no seu formato. Você tem uma linha vertical e você tem uma linha horizontal, que se cruzam. Isto é, a verticalidade da cruz é o meu relacionamento com Deus. A horizontalidade da cruz é o meu relacionamento com as pessoas. Se eu não me relaciono com Deus, eu não consigo me relacionar com as pessoas. Se eu não me relaciono com as pessoas, eu não consigo me relacionar com Deus. Olhem o mistério, a beleza da cruz. Orar. Esse pedido perdoa as nossas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os meus devedores, aqueles que têm pecado contra mim. É orar para que a gente viva direito, é orar para que eu trate a minha esposa e os meus filhos com respeito, é orar para que eu não vá dormir com o fel da amargura, odiando alguém que pecou contra mim, mas dizendo, Senhor, eu não consigo perdoar, mas eu preciso perdoar. Porque senão eu adoeço, senão eu morro. Isso é tão importante. Vejam, depois de todos esses pedidos aqui, Jesus não reitera o Pai Nosso, a expressão, Jesus não reitera a santificação do seu nome, Jesus não reitera a vontade do Pai, Jesus não reitera o livramento da tentação, Jesus não reitera nada disso, mas no verso 14 ele reitera a questão do perdão. Ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O João Calvino, reformador da igreja, quando comenta isso, ele diz o seguinte, nós precisamos ter cuidado quando oramos isso, porque
Se nós não orarmos direito, com a disposição, com o desejo de perdoar, a gente está orando assim: Senhor, não me perdoe, porque eu também não perdoo quem pecou contra mim. Você tem coragem de pedir isso a Deus? Mas é isso que você está pedindo. Senhor, não me perdoe. Nem vem que não tem, Pai. Porque eu não vou perdoar quem me ofendeu, quem me magoou. Que coisa, irmãos. Eu preciso voltar a pensar com vocês sobre o perdão e vou fazer isso. Estou orando, jejuando, estudando a Bíblia, porque sinto que a falta de perdão pode nos adoecer física, emocional e espiritualmente. Por fim, o último pedido: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que quer dizer esse pedido? Duas partes. Não nos deixe cair em tentação. A Bíblia diz que nenhuma tentação não é senão humana. Eu tento a mim mesmo. Então, quando o Senhor nos ensina a orar, pedindo não nos deixe cair em tentação, Ele está dizendo o seguinte: Senhor, livra-nos do mal humano, dessa sombra que há dentro do seu coração. O Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, dizia que o pecado é a doença do eu. A doença do eu. Não estou dizendo que doeu, o verbo doer. É a doença do eu. Essa sombra que habita a minha alma, essa chaga que habita o nosso coração. Chesterton, que era um jornalista cristão no início do século XX, na Inglaterra, ele uma vez escreveu a seguinte frase e espalhou pela sua casa: já sei o que há de errado no mundo. : eu. Vamos fazer essa tarefa essa semana? Papel, bota lá no banheiro, na cozinha, na geladeira, no carro. Só esconde, porque se sua esposa vir, ela vai se aproveitar disso, da sua humilhação, entendeu? Do seu quebrantamento. Espalha pela casa assim: já sei o que há de errado com o mundo. Digamos juntos: eu. Tem uma crise conjugal, se os dois pensarem assim, a crise não acaba? Acaba. Tem uma crise na sociedade, na empresa, se os dois tiverem esse despreendimento, a crise se desfaz. Mas não, a gente morre apegado à nossa razão. Então não nos deixe cair em tentação, Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me do mal humano. E a segunda parte: mas livrai-nos do mal, do maligno. Ou seja, livra-me do mal demoníaco, do mal diabólico. Estava orando com um irmão agora há pouco aqui no início, e ele falou assim: pastor, uma bênção, pastor, nossa igreja, mas precisamos orar porque o diabo está aí, ó, ao nosso redor. Nós precisamos de pão, precisamos de perdão, mas precisamos também de proteção. Qual é a causa humana? Pão, perdão, proteção. Amém? E aí termina com doxologia, com louvor. Vamos dizer juntos: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sumariando tudo que eu falei, resumindo, sintetizando. Apesar da oração ser tudo o que ela é, a coisa mais importante, nós oramos pouco, porque de fato orar é difícil, a gente tem dificuldade com a ausência de Deus. A gente precisa conviver com essa nossa condição humana tão pequena diante de um Deus tão grande. Mas Isaías diz que Ele habita um alto e sublime lugar, mas habita também com o coração quebrantado e contrito. Quando você sentir que Deus está distante, é o teu sentimento, porque Ele nunca está distante de você. A forma da oração do Pai Nosso já nos abençoa. Ela tem uma invocação
e ela tem uma doxologia, tem um louvor. E ela tem 3 pedidos que dizem respeito à causa de Deus. E tem 3 pedidos que dizem respeito à causa humana. Quando você orar, não deixe de lado a causa humana. Mas também não deixe de trabalhar na sua oração a causa de Deus. Aliás, a forma nos ajuda. Primeiro a causa de Deus. Se você orar primeiro a causa de Deus, a santificação do seu nome, a vinda do seu reino, o cumprimento da sua vontade, quando você for para a causa humana, o seu coração já está azeitado, sabe? Você não vai orar de forma egoísta. Você não vai ficar só pedindo para trocar de carro, para trocar de emprego, para trocar de casa. Não, essas coisas podem ser pedidas sim na oração. Podem e devem também ser pedidas na oração. Mas você vai lembrar de quem não tem casa, de quem não tem carro e de quem não tem emprego. Você vai lembrar da causa missionária. Você vai lembrar de onde há perseguição, a liberdade religiosa e do Evangelho. Então essa é a forma. E o conteúdo eu sumarizo também assim. Chamar Deus de Pai é chamar o outro de irmão. Desejar que o reino de Deus venha é desejar que mais pessoas se submetam e usufruam e desfrutem dessa alegria, dessa paz e dessa justiça do reino de Deus. Desejar que a vontade dele se cumpra é desejar o melhor para mim e para você, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês dizem amém? Amém. E dizer, Senhor, dá-nos o pão de cada dia, é dizer, Senhor, eu me esforço, eu estudo, eu me empenho, mas é do Senhor que vem a provisão para a minha família e que eu reparta o que eu tenho com aqueles que não têm, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, assim como eu tenho perdoado quem me magoa sem saber que está me magoando, Jesus. Perdão. Pão, perdão, e Senhor, livra-me de mim mesmo, Senhor. Senhor, livra-me do diabo, Senhor. Porque teu, Senhor, é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Amém. Amém? Amém. Você vai receber o resumo desse sermão, dessa mensagem aqui para você trabalhar durante a semana, para trabalhar nos pequenos grupos. Mas eu queria te dar uma tarefa para a sua vida de oração. Se Jesus nos ensinou a orar assim, como é que a gente ora o Pai Nosso, essa oração, sem cair nessa armadilha da reza e sem pecar, ignorando essa oração que o Senhor nos ensinou? O Martinho Lutero, tem um livrinho muito interessante. Uma vez ele foi cortar o cabelo, e aí ele entrou no salão do barbeiro, que chamava-se Pedro, né? E a primeira vez que ele foi nesse salão, 1500 e alguma coisa, ele sentou na cadeira na vez dele, e ele tinha que fazer a barba também. E ele falou, não, hoje eu vou fazer só a barba, senhor Pedro, né? É assim. Então, e aí quando o barbeiro pega a lâmina assim, coloca no pescoço dele, ele diz assim, mas eu sei quem você é. Aí o Lutero gelou, né? Falou, então ele vai me entregar, porque ele estava fugindo do Papa, né? Estava com a cabeça a prêmio, né? E o cara coloca uma lâmina na tua goela e diz, eu sei quem você é. Aí o Lutero olhou para ele como quem diz assim, Senhor, a ti te entrego o meu espírito. Mas o Pedro, esqueci agora o sobrenome dele, terminava com Dorf. Pedro alguma coisa Dorf, diz assim, você me ensina a orar? Eu sei quem você é. Você é um homem de oração, você me ensina a orar? Lutero ficou tão encantado com aquilo, irmãos,
que ele escreveu um livrinho. Eu vou postar nos nossos grupos hoje, Como Orar, e ele dedica ao Pedro Barbeiro, o amigo dele. E o que é esse livrinho? É um dos melhores livros sobre oração. São ponderações breves, pastorais, que Martim Lutero faz sobre o Pai Nosso. E o Lutero fazia o seguinte, ele orava o Pai Nosso todos os dias, mas sabe como ele fazia? De manhã ele orava assim, Pai Nosso que estás nos céus. Aí ele ficava em silêncio, aí ele ficava pensando o que significa ter Deus como Pai, ter os outros como irmão. E o que significa adorar a um Deus que é transcendente, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, não um Deus feito por mãos humanas. E só a meditação, assim, breve nesse verso, fazia o Lutero orar um monte de coisa. E ele ia, então, falava cada afirmação e ele meditava e respondia com oração. Só aí já dava meia hora, 1 hora. Lutero passava 2, 3 horas de manhã cedo orando. Porque eu estou ocupado demais, irmãos. Aprendi isso com Martim Lutero. Eu estou ocupado demais. O ministério pastoral me ocupa demais para eu deixar de orar. A partir de um tempo para cá, eu não faço mais nada sem orar. Poxa, pastor, você é muito santo. Não, eu sou fraco. Eu me iludo. Eu me equivoco. Então eu não quero ir mais em nenhum lugar que a minha oração não tenha chegado lá primeiro. Eu não quero mais falar com ninguém, aconselhar ninguém sem ter orado por essa pessoa primeiro. E aí Lutero gastava esse tempo orando de manhã. Outra coisa que ele fazia era parafrasear cada uma dessas afirmações. Pai nosso que estás nos céus. Aí ele dizia, aí ele pensava e falava com outras palavras. Vocês estão entendendo? É sobre isso que eu estou falando hoje de manhã. É sobre vida com oração. Eu passei um pouquinho do tempo, quero orar com vocês. Pai, aqui estão os meus irmãos e irmãs. Ó Deus elevado e altíssimo, nós desejamos nessa manhã que o Teu nome seja santificado na vida de quem Te despreza, Senhor. Nossos amigos, nossos parentes, até pessoas que nós não conhecemos. Nós desejamos que o Teu governo, que o Teu reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo seja uma realidade nesse mundo para muita gente que não Te conhece como Rei. Senhor, cumpra a Tua vontade em nós. Ó Deus, ajuda-nos nos nossos Getsêmanes pessoais, Senhor. Senhor, continua suprindo as nossas necessidades. Tem gente aqui apertada financeiramente, Senhor. Tem gente aqui com medo de perder o emprego, Senhor. Tem gente aqui com dívidas, com passivo trabalhista, passivo tributário, passivo no banco, Senhor. Pequenas empresas, médias empresas. Como é difícil ser empresário nesse país. Socorre os meus irmãos, Senhor Jesus. E oramos, Senhor, para que haja pão na mesa de quem não tem como comprar pão hoje de manhã, como aprendemos com o Paulinho, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, como somos presunçosos, como eu sou presunçoso, Senhor. Dá-me um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreze. Senhor, livra-me da tentação, não me deixe cair em tentação, livra-me do meu eu, Senhor. Livra-me do auto-engano, livra-me das sombras que habitam e povoam a minha alma. Que elas sejam iluminadas com a luz da Tua gloriosa presença, Senhor. Livra-me de Satanás, Senhor. Livra-nos de Satanás. Porque Teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória. Que a Tua palavra tenha caído num coração fértil e cheio de fé nessa manhã. E que haja transformação das nossas vidas em nome de Jesus. Amém.